Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital. Na aula passada nós começamos a estudar os flip-flops, né? Vimos em especial o flip-flop RS e eu gostaria de te convidar hoje a continuar o estudo desse flip-flop através, né, de uma aplicação prática. Tá? Nós vamos aplicar o que nós estudamos na aula passada em um projeto de um alarme, né, controlado por um flip-flop RS. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse alarme, que é uma aplicação bem prática do que nós estudamos na aula passada, eu te convido a fazer uma revisão sobre o flip-flop RS e também nós corrigiremos a lista de exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos dar uma olhada aqui na tela, revisão de flip-flop RS, e nós vimos então na aula passada que existem os circuitos combinacionais. Os circuitos combinacionais eram aqueles circuitos que nós estávamos estudando até então. As portas lógicas, quando nós combinávamos as portas lógicas a fim de ter um circuito com uma determinada saída, né? Essa saída ela ia responder de acordo com uma lógica. Então, as saídas, né, do circuito combinacional ela depende apenas dos valores de entrada desse circuito. Então, aqui a gente consegue ver que a minha saída ela vai depender aqui dessas entradas. Mas o que isso vai mudar em relação ao circuito sequencial, que seria a nova classificação de matéria que nós estamos estudando? O flip-flop RS ele está dentro dos circuitos sequenciais. E quem são e o que é o circuito sequencial? Circuitos sequenciais, a saída não só depende dos valores das entradas, mas também dos valores de saída. É isso mesmo. Então, a própria saída ela acaba se tornando uma entrada, como a gente pode ver aqui nesse circuito. Olha, eu tenho aqui a minha saída, né, que é a minha saída S, por exemplo, e essa saída S ela é realimentada e ela se torna uma entrada, né? Então, quando a minha saída ela também é uma entrada, a gente chama isso de circuito sequencial. Bem, e aí a gente viu os tipos de circuitos sequenciais que nós temos. Dentre esses circuitos nós vamos estudar os flip-flops, e aí nós temos alguns tipos de flip-flop. Nós temos o flip-flop RS, que nós vimos na aula passada e vamos dar continuidade hoje. Nós temos o flip-flop JK, nós temos o flip-flop tipo T e tipo D, certo? Bom, além disso, além dos flip-flops, nós temos os contadores e também nós temos as memórias, né? Sendo que os contadores eles vão se originar a partir do flip-flop tipo T e as memórias vão se originar a partir do flip-flop tipo D. Bom, então essa seria basicamente a sequência que nós estaremos vendo a partir de agora. Bom, falando então do flip-flop RS, que é a denominação completa dele é flip-flop RS assíncrono, visto que existe o flip-flop RS síncrono. O flip-flop RS assíncrono ele tem esse símbolo, onde eu tenho um R e eu tenho um S. Eu tenho uma saída Q e uma saída Q barrada. E eu explicava na aula passada que a gente não vai mais usar o S como saída, porque aqui, já nesse flip-flop, o S ele é uma entrada, né? Então, mas isso não quer dizer, esse S aqui não quer dizer saída, quer dizer set. Então, como a gente já utiliza ele como entrada, eu não posso também denominar a saída como S. Então, saída para a gente, a partir de agora, né, nos flip-flops vai ser Q. Tá? E uma característica do flip-flop RS é que eu tenho uma saída e eu tenho uma saída inversa, uma saída invertida. Então eu tenho aqui a minha saída Q e tenho aqui a minha saída Q barrado. Legal?
Bom, então está aqui esse é o circuito, né, com portas lógicas, visto que não existe um CI que tenha o flip-flop RS, porque simplesmente se você pegar um CI que tem a porta NOR, né, duas portas NOR, você já forma aí um flip-flop RS. Então, dessa forma, né, como a gente consegue ver aqui, né, se eu pegar um 7402, né, aliás, 7402, eu consigo a partir de então ter, dependendo da forma com que eu ligo duas dessas portas, eu consigo obter um flip-flop RS. Bem, nós vimos, né, que se nós quiséssemos levantar a tabela verdade de um flip-flop RS, né, nós fizemos aí um procedimento para obter a tabela verdade, ou seja, o funcionamento dessa tabela, para saber o funcionamento do flip-flop, e aí nós vimos que nós precisaríamos então partir de uma tabela onde eu tenha o R, né, o S e também um estado inicial. Esse QA é o que nós chamamos de Q anterior. Seria um valor inicial que eu teria quando eu ligo o meu flip-flop. E aí a minha saída Q barrado. Então nós simulamos, né, para o R igual a 0 e o S igual a 0. Né, nós fizemos essa simulação e nós consideramos o Q anterior igual a 0 e o Q anterior igual a 1. Né? E aí quando nós fizemos isso, nós verificamos o seguinte, que a minha saída Q, né, essa minha saída Q aqui, ela ia ser igual justamente ao valor do meu Q anterior, ou seja, do meu Q inicial. Né? Se ele era 0, ele continua sendo 0, se ele era 1, ele continua sendo 1. Então por isso que nós preenchemos aqui essa tabela, né? Quando o meu R é 0 e o meu S é 0, nós preenchemos essa tabela aqui como QA. E essa tabela aqui é uma tabela onde a gente está representando de uma maneira mais simplificada, né, as posições do nosso flip-flop. Então eu tenho aqui a minha saída QA a partir do R0 e S0. Aí nós vimos que quando o R é 0 e o S é 1, né, que são essas duas condições aqui, né, R em 0 e S1, né, para essas duas situações, tanto faz, né, para o Q inicial valendo 0 ou para ele valendo 1, né, nós verificamos que a nossa saída sempre seria igual a 1. Tá? Então, dessa forma, né, a gente veio aqui e colocou esse cara em 1. E nós vimos que quando o Q é igual a 1 e o R é igual a 1 e o S é igual a 0, né, nesse caso, né, quando o R é igual a 1 e o S é igual a 0, nesse caso, tanto faz, né, o valor do Q anterior, se ele é 0 ou se ele é 1, né, a nossa saída ela é igual a 0. Então eu venho aqui, né, e de maneira simplificada eu coloco também 0. E quando o R é 1 e o S é 1, né, dessa forma eu verifiquei, né, nós verificamos aqui que o nosso Q ele é igual a 0. Só que se o Q é igual a 0, nós também verificamos que o Q barrado é igual a 0. Isso não pode, isso é um erro lógico. Né? Então, nós chamamos isso aqui de erro lógico. Então, a nossa tabela verdade simplificada ficou assim. E essa tabela simplificada ela é melhor do que a outra que nós levantamos, porque ela vai retratar justamente a entrada em relação a saída em relação à entrada, levando em consideração apenas o R e o S, que é onde eu posso realmente jogar valores de tensão. Bom, então ficou assim, né? O símbolo, a representação com portas lógicas e a tabela verdade
do flip-flop RS. Então, R igual a 0, S igual a 0, eu tenho que anterior, ou seja, mantenho o que eu tinha antes. R em 0, S em 1, eu tenho 1, né? R em 1, S em 0, eu tenho 0, e R em 1 e S em 1, eu tenho um erro lógico. Bem, um exemplo disso, né, que nós podemos tratar, se eu colocar aqui, ó, R em 0 e S em 1, né, eu vou ter qual valor na saída? É só a gente olhar na tabela verdade. R em 0, S em 1, eu tenho 1 na saída. Então aqui eu vou colocar 1. Mas se eu trocar aqui o meu S por 0, né, e colocar 0 e 0, segundo a minha tabela, R em 0, S em 0, tá aqui na nossa tabela, R em 0, S em 0, aqui R em 0, S em 0, minha saída é Q anterior. E o que vem a ser esse Q anterior? O que eu tinha aqui na saída? Eu tinha 1. E quanto que eu vou ter? Vai manter o que eu tinha, vai manter esse 1. Então, o 0 e 1 mandou minha saída para 1. Quando eu coloquei 0 e 0 e deu Q anterior, ele manteve o anterior. Quem que era o anterior? Esse 1. Tá? Bem simples dessa forma. Vou fazer uma outra simulação aqui, vou usar esse do lado. E aí nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter... vou colocar aqui o R em 1 e o S em 0. Né? Dessa forma, R em 1 e S em 0, olhando aqui embaixo na tabela, eu tenho 0. Então eu venho aqui na saída e coloco 0. Se eu trocar o meu R por 0, eu caio no 0 e 0, e 0 e 0 é igual a Q anterior. E quem é o Q anterior? O que eu tinha antes? Eu tinha o 0, então ele permanece em 0. Então, quando eu coloco o R em 0 e o S em 0, ele fica como está. Ele mantém o estado anterior. Isso vai ser importante, esse conceito vai ser importante na hora da gente fazer o projeto do nosso alarme. Essa função do Q anterior. Então, quando eu deixo o R em 0 e o S em 0, ele não faz nada, ele fica do jeito que estava. Tá? E nos outros dois, né, um deles vai para 1, 0 e 1 vai para 1, 1 e 0 vai para 0. Além do erro lógico, que é uma situação que a gente viu que a gente vai precisar evitar. Até porque nós estudamos também a função do RS, né, e as entradas RS, elas têm essa função. O R quer dizer reset, ele força 0 na saída. O S significa set, ele força 1 na saída. E os dois são ativos em 1, ou seja, quem eu colocar em nível lógico 1, eu vou estar executando essa função. Então, por exemplo, aqui, né, se eu coloco, analisando, né, melhor agora essa tabela verdade baseado nisso, ó, quando eu coloco o S em 1, eu forço 1 na saída. Ó. Isso aqui é um set. Tá? E quando eu coloco se eu coloco o R em 1, ó, que é o que eu fiz aqui, eu forcei o quê? Um reset, por isso que ele manda a saída para 0, porque isso aqui é um reset. Tá? E eu tenho um caso em que eu não faço nenhuma coisa nem outra, não forço nem reset e não forço nem o set, porque eu deixo os dois em 0, que é essa primeira condição da linha aqui. Então o que ele faz? Ele fica do jeito que estava, ele não faz nada. Né? E o erro lógico, a gente consegue entender agora o erro lógico, porque o erro lógico ele nada mais é do que eu querer forçar 0 e também querer forçar 1 na saída ao mesmo tempo. Né? Eu até dei o exemplo na aula passada, é a mesma coisa você querer colocar um carro para frente e para trás ao mesmo tempo. Então assim, ele apresenta o erro lógico, mas não é que o erro lógico não faz sentido. Não faz sentido você querer colocar o R em 1 e o S em 1 ao mesmo tempo, ou seja, ativar o reset e o set. Então, como nós vimos, né, se o R é igual a 1, o meu Q vai para 0. Né? Se o meu S vai para 1, o meu Q vai para 1 porque o set está ativado. Se o R é igual a 0 e o S é igual a 0, ele fica como está. E se o R é igual a 1 e o S é igual a 1, eu ativei o reset e o set
ambos ativados eu vou ter um erro lógico. Bom, eu tinha deixado uma questão para você resolver, nós trabalhamos também na aula passada com uma questão gráfica e eu vou fazer a correção deste exercício que eu deixei para validação da sua presença. Bem, esse era o gráfico proposto, então vamos analisar aqui o primeiro instante. Nesse primeiro instante aqui o R é 0, né, porque ele está abaixo, né, então aqui a gente vai considerar como 0, e quando ele está acima nós vamos considerar como 1. R em 0, S em 1, né, se eu olhar ali na tabela verdade, quando o R é 0 e o S é 1, eu tenho 1 na saída. Ou simplesmente eu posso analisar o seguinte, qual dos dois estiver em 1 ele vai ser ativado. Então como o S está em 1, eu ativei o S, ou seja, eu ativei o 7. Se eu ativei o 7, a minha saída vai ficar em nível lógico 1. Bom, aqui então no segundo instante eu tenho o meu R em 0 e o meu S em 0. Né? Não ativei nenhum dos dois, isso significa que é anterior. O que eu tinha antes? Eu tinha 1, eu continuo com 1. No terceiro caso, eu tenho o meu R também em 0 e agora o meu S em 1. Eu ativei o meu 7. Se eu ativei o meu 7, a minha saída vai para 1. Quarto, eu tenho R também em 0, S em 1. Então, nesse caso, também ativei o meu 7. Então, a minha saída fica em 1. No quinto caso, o meu R é 1 e o meu S é 0. Né? Então, dessa forma, ativei o reset. Então, a minha saída é quem vai para 0. Então, ela vai ficar aqui em 0 por esse tempo. Depois eu tenho R em 0, S em 1, R em 0, S em 1, ativei o 7, então a minha saída vai para 1, fica por esse tempo. Minha próxima combinação, R em 0, S em 0, não ativei nenhum dos dois. Se eu não ativei nenhum dos dois, a minha saída fica como estava. Se eu tinha 1, eu continuo em 1. Depois, R em 1, S em 0, né? Ativei o meu reset. Se eu ativei o meu reset, a minha saída vai para 0. Então, ela fica em 0 até a próxima combinação, que é R em 0, S em 1. Ativei o meu 7, então a minha saída vai para 1, com o 7 ativado. E o próximo, R em 0, S em 0, eu não ativei nenhum nem outro, né? Então eu tenho Q anterior. Né? Se eu tinha 1, eu continuo com 1. Bem, aqui nós vamos ter o Q. O meu Q barrado ele vai ser o inverso do meu Q. Então eu vou ficar em 0, enquanto o meu Q estiver em 1, porque ele é um Q barrado. Quando o meu Q cai para 0, o meu Q barrado sobe para 1. Né? E aí quando o meu Q volta para 1, o meu Q barrado volta para 0. Eles são exatamente o oposto, assim como deve ser um Q e um Q barrado. Agora repare, isso só é possível porque não usei nenhuma situação em que o R é igual ao S, porque aí daria erro lógico, a gente veria que tanto o Q quanto o Q barrado seriam iguais e teriam o valor de 0. Tá? Eu não fiz isso porque não faz sentido, como eu falei, você querer colocar o carro para frente e para trás ao mesmo tempo. Então estou pegando aqui um sinal invertido em relação ao Q para colocar na minha saída Q barrado. Então tá aí, esse é o meu sinal. Essa seria a resposta do exercício que nós deixamos para validação da sua presença. Bom, então agora nós vamos fazer um projeto de um alarme. A ideia é fazer um projeto de um alarme.
envolver nesse projeto uma chave push bottom para desligar o alarme, um hit switch, porque ele seria um alarme magnético, também colocar um buzzer para que ele dispare esse buzzer, né? E também um LED para que ele identifique que o alarme está armado. Então a gente vai fazer um alarme bem completinho, onde esse alarme realmente ele vai poder detectar se alguém abriu uma porta, e o alarme vai disparar. Se a pessoa apertar um botãozinho de resgate, ele para de disparar, certo? Um alarme simples, apenas para a gente aplicar o conceito que nós vimos de flip-flop RS. Então vamos dar uma olhada, olha, aqui na aplicação prática do flip-flop RS é o nosso projeto alarme. Então, primeiro, antes da gente começar a falar do flip-flop em si, antes da gente começar a falar do alarme, aplicação do que nós estudamos, eu preciso passar e ensinar dois conceitos importantes para vocês. É o conceito dos resistores de pull-up e pull-down. Então, o que seriam esses resistores de pull-up e pull-down? E aqui eu já aproveito para explicar porque o conceito de resistor de pull-up e pull-down nós vamos utilizar nesse alarme. Então, olha, resistores de pull-up e pull-down são resistores de 1K ohm até 10K ohm, usados no projeto de circuitos lógicos eletrônicos para garantir que, aí vem a parte importante, entradas para sistemas lógicos se ajustem a níveis lógicos esperados se dispositivos externos são desconectados. Ou seja, imagina o seguinte, se por algum motivo você tem lá uma entrada que ficou desconectada, uma chave deixou essa entrada em nível aberto, está aberto. Ele não está nem em 0 nem 1, ele está aberto. Então, através dos resistores de pull-up e pull-down, eu consigo escolher se esse aberto o componente vai entender como 0 ou se esse aberto ele vai entender como 1. Se eu quero que ele entenda como 0, eu coloco um resistor de pull-down. Se eu quero que ele entenda como 1, eu coloco um resistor de pull-up. Então vamos começar pelo resistor de pull-up. Tá? A palavra pull-up, se você pegar o pull quer dizer puxar. Up significa para cima. Então, pull-up é puxar para cima. Puxar o que para cima? Vamos ver. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que aqui nós temos uma porta END, certo? Porta que multiplica suas entradas, mas não vem o caso aqui. Vamos só analisar o valor do nível lógico que nós vamos entrar aqui. Então, um lado dela eu coloquei no GND. Beleza. O outro lado eu liguei numa chave push bottom. O que faz a chave push bottom? A chave push bottom faz o seguinte: se você aperta ela, ela fecha contato. Se você solta, ela tem uma molinha que ela volta esse contato, ou seja, ela desfaz o contato. Então aqui, se eu apertar a chave push bottom, eu vou fechar o contato. Aqui vai estar fechado, certo? Vai fechar aqui. Então essa chave, essa entrada vai estar conectada ao nível lógico 0. Agora, a hora que eu tiro o dedo dessa chave, ela vai voltar e vai desfazer o contato. E quando esse contato ele não existir mais, qual é o nível? Então, com ele apertado, só voltando, com ele apertado, ele vai estar mandando aqui o quê? Ele está ligado no terra, então ele vai estar mandando nível lógico 0. Então ele vai receber 0 aqui quando eu apertar a chave push bottom. Mas a hora que eu soltar, a hora que eu tirar o dedo da chave push bottom, apaguei aqui, olha, tirei não estou mais apertando a chave push bottom. Qual é o nível lógico que ele vai entender aqui? Ele não está mais no 0, mas eu não posso dizer que ele está em 1. Ele vai estar o quê? Aberto.
E esse aberto para a porta que é o problema, tá? Porque às vezes pode ser que ela entende como 0, às vezes pode ser que ela entende como 1. Então eu não posso deixar, né, essa margem do aberto, ele vai entender como 0 ou se ele vai entender como 1. Então eu gostaria que, se eu apertar a chave, ele entende como 0. Se eu não apertar, eu gostaria que ele entendesse como 1. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou colocar o tal do resistor de pull-up. Então, como esse resistor de pull-up ele vai de 1K a 10K, você pode escolher um valor entre 1K e 10K. Eu gosto muito de usar o de 1K. Então, o que eu fiz? Eu liguei aqui, ó, peguei simplesmente aqui nessa parte, né? E puxei o resistor, liguei no VCC. Com isso, o que acontece? Quando eu não estiver apertando a chave, aqui sem apertar, ele ficava em aberto, eu não sabia o que ele estava entendendo. Agora, se eu não apertar a chave, ele vai entender o quê? Ele está ligado até o VCC, ele está conectado ao VCC. Então, ele vai entender como 1. Então, se eu apertar a chave, né, apertei a chave aqui, ele vai entender 0, porque a resistência aqui é menor. Então, ele vai entender como 0. Agora, se eu não aperto a chave, não apertando a chave, ele vai entender como 1, porque aí ó, esse terminal vai estar ligado no VCC através desse resistor. Então, se eu apertar, ele entende como 0, porque aqui a resistência é menor, então ele vai pela resistência menor. E se eu não apertar, como essa parte foi desconectada, ele vai pelo VCC através do resistor. Então aqui ele vai ter, apertou a chave, entende como 0, não apertou, entende como 1. Então eu consigo ter uma situação binária para o apertar e não apertar a chave. Então isso ajuda bastante, né? Aqui, se eu não uso, apertei, entende como 0, não apertei, sei lá, né? Não é nem 0 nem 1, é aberto. Aqui não, aqui eu consigo fazer com que ele entenda como 1 quando eu não apertar. Então, para isso serve o resistor de pull-up. Se não existisse esse resistor, se simplesmente eu puxasse um fio, né, você pode pensar, bom, daria, né, porque a hora que eu não aperto, ele está ligado direto no VCC. Né? A hora que eu aperto aqui, ele está ligado no GND. Só que ele também vai estar ligado no VCC. E aí eu vou estar fechando um curto entre o VCC e o GND. Então por isso que eu preciso ter uma resistência aqui. Ela não pode ser muito baixa, senão eu vou entender como um curto-circuito. E ela não pode ser muito alta, senão eu não entendo como uma conexão ao VCC quando essa minha chave estiver aberta. Então esse é o resistor de pull-up. Ele é muito utilizado na eletrônica. Principalmente em microcontrolador, na parte de eletrônica digital de maneira geral. Então está aí o resistor de pull-up. Vamos falar agora do resistor de pull-down, que quer dizer, bom, se pull é puxar, down significa para baixo. Então o resistor de pull-down é um resistor que vai puxar para baixo. Então imagina o contrário, né? Eu tenho aqui um lado da minha chavinha, da minha porta está ligado no GND, né? Beleza. E o outro lado, né? Então aqui está ligado no GND, o outro lado está ligado numa chave. Se eu aperto, ele entende como 5 volts. Se eu não aperto, eu gostaria que ele entendesse como 0, como nível lógico 0. Né? Porque a hora que eu aperto, está ligado nos 5 volts, ele vai entender como 1. Quando eu não apertar, eu gostaria que ele entendesse como 0. Mas nem sempre ele vai entender como 0. Em muitos casos, mesmo aberto, ele entende como 1. Então, para garantir isso, o que nós fazemos? Colocamos, então, esse resistor de pull-down. E esse resistor de pull-down, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar e vai jogar para baixo, né, o meu nível lógico quando essa chave não for acionada. Então, quando eu apertar essa chave, beleza, ele vai entender como 1. Então, fechei aqui a chave, apertei, ele vai entender como 5 volts e vai entender como 1. Mas na hora que eu não apertar ela, ele vai entender como o quê? Como nível lógico 0, porque aí ele vai estar aterrado aqui através do resistor de 1K. Tá? Então esse aqui é o resistor de pull-down.
certo? Bom, então pessoal, dessa forma, né, a gente vai utilizar no nosso projeto esses dois resistores, e a ideia é fazer um alarme, né, com flip-flop RS, né, e aí esse alarme, né, utilizando o flip-flop padrão, a gente tem aqui a tabela dele, né, 0 e 0 que é anterior, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 dá erro lógico. Bom, aqui nesse caso, então, né, eu sei que se o S é 1, ativo 7, se o R é 1, ativo reset. Bom, como que a gente faz então, né, para criar um flip-flop, um alarme a partir desse flip-flop? Eu vou colocar aqui um buzzer. Esse aqui é o símbolo do buzzer. Por quê? Porque o símbolo do buzzer, né, eu vou ligar aqui na minha saída. Eu vou conectar aqui na saída, né, e aqui eu vou conectar no 0. Para quê? Para a hora que sair nível lógico 1, o buzzer dispara, né? A hora que sair nível lógico 0, o buzzer não dispara. Essa é a ideia de se utilizar o buzzer. Porque o alarme toca, então eu vou colocar um buzzerzinho de 5 volts, eu resolvo o problema por aqui. Bom, e aí do outro lado, eu vou conectar as nossas entradas RS de maneira a obter um alarme. Então, primeiro eu tenho que pensar no seguinte: como que eu vou fazer para acionar esse alarme? Para acionar esse alarme, eu vou ter que mandar 1 aqui para minha saída Q. E como que eu faço para mandar 1 na minha saída Q? Eu tenho que acionar o 7. Pois bem, se eu tenho que acionar o 7, o que eu vou fazer? Eu vou representar aqui com uma chavinha, né? Eu pegaria então essa chavinha, né? Que seria o que? Eu estaria representando abrir a porta e fechar a porta através de uma chave on-off. Tá? Depois a gente vai trocar isso por um outro elemento. Então se eu coloco aqui, ó, se eu ligo essa chave aqui no terra, por exemplo, né? Se eu abro a chave, ele está aberto. Se eu fecho a chave, ele está em 0. Então esse abrir e fechar aqui seria o abrir e fechar de uma porta. Eu quero abrir essa porta e eu quero que dispare o alarme. Então se a porta está aberta, ele está em alta impedância, ele está aberto o circuito. Se a porta está fechada, ele está em nível lógico 0. Não resolveu muito o meu problema. Tá? Então vamos ver uma outra forma que a gente poderia pensar nisso daqui. Se eu pegasse aqui, ao invés de ligar para o terra, né, se eu ligasse isso num VCC, por exemplo, deixa eu pegar aqui um VCC, né, se eu fosse ligar ela num VCC, pegando aqui e ligando no VCC, também não tem muita lógica. Por quê? Porque a hora que com a porta fechada, eu vou estar mandando 5 volts. Né? Ou seja, vai estar disparado com a porta fechada. Também não vai ajudar. Então, pensando na solução anterior, e ligando ele no terra, né? Ligando ele realmente no terra, né? Através aqui dessa chave, eu tenho a seguinte opção. Eu posso vir aqui e colocar o quê? Um resistor de 1K, né? Um resistor de pull-up. Então eu ligo aqui ele no resistor de 1K e conecto aqui. Olha só, aí deu certo. Por quê? Se essa chave está fechada, ele vai estar mandando 0. Legal, porta fechada não dispara. Mas a hora que eu abro a porta, ele vai mandar nível lógico 1. Mandou nível lógico 1, vai mandar 1 aqui para a saída. E é isso que eu quero, que ele mande 1 para a saída quando isso aqui estiver aberto. E quando ele fechar, quando eu fecho, ele vai estar mandando para os GND, para o terra. O meu S é 0, eu não estou mais setando a minha saída. Ele não vai estar mais em 1 por causa da minha entrada S. Agora, eu preciso garantir o quê? Eu preciso garantir que a minha entrada R esteja em GND. Então, olha só, vamos começar aqui a análise de novo do começo. Ó. Vamos imaginar uma situação inicial aqui, uma situação inicial onde a minha saída
ela está inicialmente, estou partindo do princípio que o meu alarme está desligado. Essa minha chave aqui, essa minha porta está fechada, então eu tenho aqui 0 e 0, eu tenho aqui 0 e 0 inicialmente. Como aqui está em 0, 0 e 0 aqui anterior, se estava desligado, continua desligado. Pois bem, agora eu vou pegar e vou abrir essa porta. Vou abrir aqui essa porta. No que eu abro essa porta, o que vai acontecer? O sinal que vai estar vindo aqui para o S vai vir da onde? Não mais do GND, porque rompeu. Ele vai estar vindo aonde? Do VCC. Então o ladrão abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele tirou a ligação do terminal S para o GND e o mandou para onde? Para o VCC, ou seja, o meu S passou a receber nível lógico 1. Se o meu S passou a receber nível lógico 1, agora eu vou ter um R igual a 0 e um S igual a 1. Se o R é 0 e o S é 1, essa condição aqui, ó, R em 0, S em 1. A minha saída vai para 1. Então, na hora que o ladrão abre a porta, nesse instante o meu buzzer toca, começa a disparar. Então, ele abriu, começou a disparar. Deixou aberto, vai lá e disparou. Só que, muitas vezes, se isso fosse um circuito combinacional, o ladrão iria lá, fecharia a porta e pararia de disparar o alarme. Só que, nesse caso, não. Se o ladrão falar, eu vou fechar a porta, eu vou simplesmente vir aqui e fechar, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que esse S retorne para nível lógico 0. Só que o nível lógico 0 do S vai manter o R em 0 e o S em 0. E ele vai cair nessa condição aqui, ó, R em 0, S em 0, que é uma condição de que anterior. Quanto que eu tinha antes? Ligado. Quanto que eu vou ter agora? Continua ligado. Então, o fato dele fechar a porta não fez com que o alarme desligasse. Se fosse uma porta OR somente, um circuito, uma porta lógica, a hora que o ladrão fechasse a porta, o alarme desligaria. Mas com o flip-flop RS, não. Ele continua disparado. Tá? Então, essa é a lógica do flip-flop RS como um alarme. Aqui eu tenho um alarme perfeito. Vou repetir. Inicialmente, nós tínhamos, então, pegar uma condição inicial aqui. Essa condição inicial eu tinha 0. Beleza, porta fechada. Na hora que eu vou lá e abro a porta, vou aqui abrir a porta, ó, apaguei aqui, abri a porta. Então, o que ele estava recebendo 0, ele parou de receber 0, porque abriu a porta e interrompeu essa passagem. E aí ele vai receber o quê? VCC. Ele vai receber VCC. Recebendo VCC, então essa saída aqui, agora, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma saída de nível lógico 1. Aliás, uma entrada de nível lógico 1, porque ele vai receber daqui, ó, via resistor de 1K, via resistor de pull-up. E aí eu tenho 0 e 1, 0, R em 0, S em 1, eu tenho essa situação aqui. Ó. Se eu tenho essa situação, a minha saída é 1, então o alarme dispara. O ladrão fala, eu já sei, é só fechar a porta. Então ele vai lá, fecha a porta. No que ele fecha a porta, eu caio aonde? No 0 e 0. 0 e 0, eu tenho que é anterior. Se está ligado, continua ligado. Mantém a situação que se tinha antes. Então essa é a parte do alarme com flip-flop. Tá? Então peguei aqui um flip-flop RS e coloquei um resistorzinho ali, uma chavinha, uma chave não, essa chave está representando o abrir e fechar a porta. Um resistor, um buzzer, já coloquei ele para trabalhar como um flip-flop RS. Legal? Bom, então ficou assim o circuito. Esse aqui é o circuito completinho. Vou fazer de novo para quem ainda não entendeu. Inicialmente eu tenho 0 e 0. Por que eu tenho 0 e 0? Porque eu vou partir da chave fechada. Chave
fechada. Está fechado aqui. Então eu tenho 0 e 0, o alarme está desligado. O alarme está desligado, então aqui eu tenho 0. Legal. O ladrão entrou e abriu essa porta. Quando ele abriu essa porta, eu tirei fora essa parte aqui, ó. Desconectei isso, ó. Isso aqui não existe mais. Sobrou o quê? Então isso aqui não existe mais, a hora que eu abrir a porta. Por quê? Porque eu tenho só o quê? Essa ligação para o VCC. E aí aqui vai deixar de ser 0. Vai deixar de ser 0. E vai passar a ser 1. Passou a ser 1. R em 0, S em 1. Ativei o reset. Ativei o reset aqui, ó. R em 0, S em 1. Ativei o reset. Se eu ativei o reset, o meu alarme disparou a partir dessa porta aberta. O ladrão foi lá e falou: eu vou fechar a porta. Não tem problema, eu fecho a porta. Eu fecho a porta que esse alarme para. E aí o que acontece? Ele fecha a porta novamente, né? Fechou. Aí eu paro de receber o sinal daqui e passo a receber o sinal da onde? Do GND. Então aqui volta a ser 0. Só que como ele volta a ser 0, eu tenho 0 e 0. E 0, 0 é Q anterior. Se o alarme estava ligado, continua ligado. Bom, só que esse alarme não desliga, né? Como que eu faço para esse alarme desligar? Eu vou precisar pensar num dispositivo para isso. Mas antes, voltando aqui no nosso circuito completo, onde nós chegamos até então, só lembrando o seguinte, né? Então, como que ficou? Inicialmente eu tinha a minha saída igual a 0. Meu alarme estava desligado. Depois, com a chave fechada, com minha porta fechada, eu tinha o meu S igual a 0, meu R igual a 0. A minha saída mantinha o estado anterior, que era igual a 0, então o alarme ficava desligado. Tudo tranquilo até que a porta foi aberta. Quando essa porta foi aberta, esse S, né, a entrada foi para 1. Se a entrada foi para 1, então eu passei a ter S igual a 1 e R igual a 0. Esse é um estado que, pela tabela, nós temos a nossa saída em 1, né, que é esse caso aqui. E aí o alarme ligou. O ladrão foi lá e fechou a porta. E aí eu voltei no estado R igual a 0 e S igual a 0 e R igual a 0. Só que dessa vez o meu Q anterior, né, o meu Q vai ser igual ao Q anterior, porque 0 e 0 é Q anterior. Só que meu Q anterior era 1. Se o meu Q anterior era 1, o alarme continua ligado. Então o ladrão abriu, disparou, ele fechou a porta e o alarme continuou disparado. Então, mesmo com ele fechado. Então foi possível, com a porta fechada, o alarme estar desligado e o alarme estar ligado. Por quê? Tudo dependeu da condição anterior. Isso é o nosso QA da tabela, que é quando o R é 0 e o S é 0. E essa foi a situação. E agora eu quero inserir um botão de push button para desligar esse alarme, né? Lembrando o que é um botão de push button. Quando a gente fala de botão de push button, nós estamos falando num mecanismo assim, né? Um botãozinho assim, onde eu tenho aqui uma molinha, né, que faz com que esse cara não feche esses contatos. Aqui eu tenho um contato normalmente aberto. A hora que eu aperto esse botão, ele vai fechar, ele vai ligar esse lado nesse lado aqui, né? Ou seja, ele vai fechar esse contato. Então isso é um push button. E a hora que você tira o dedo, ele volta automaticamente, tá? Então eu quero só ir lá e apertei, eu quero que desliga. Vamos lá então, vamos acrescentar esse botão push button. Eu desconectei o meu R do Terra, né? Porque agora eu vou ter que mexer no reset. Se eu mexer no set para poder fazer esse alarme disparar, né? Agora eu vou ter que mexer no reset para fazer ele parar de disparar, né? E aqui é onde está o segredo, porque
eu quero que ele não interfira na hora que é para ele ligar, eu quero que ele ligue. Então eu não posso simplesmente, se eu quiser acabar com o meu alarme, é só pegar o meu R, jogo no VCC. Né? Se eu jogar o meu R no VCC, o que acontece? O R igual a 1 vai fazer com que a saída seja 0, ou seja, o alarme o buzzer nunca vai disparar. Não é o que eu quero fazer. Tá? Eu quero que ele continue funcionando, mantenha o funcionamento anterior e, além disso, ganhe essa parte do desligar. Então eu vou precisar aqui pegar uma chave push button, tá? E eu vou pegar, se eu pegasse aqui essa chave push button, vamos simplesmente pegar essa chave push button, e falar assim, bom, eu aperto e ligo no VCC. Né? Se eu pegar aqui, ligar no VCC, beleza, tá ligado. Aí eu pego esse lado da chave e conecto aqui no R. Então vamos supor que meu alarme está disparado. Eu tenho lá um 0 e 0, mas com o alarme disparado. A hora que eu aperto o R, eu vou estar mandando o VCC. Beleza, ele vai desligar. Mas então ele vai mandar 1 a hora que eu apertar essa chave. E 1 e 0 vai fazer realmente o alarme desligar. Só que o problema é o seguinte, quando eu não estiver apertando, ele vai ficar aberto. E ficando aberto, ele não entende como 0. Eu quero que com ele aberto, ele entenda como 0. Bom, se eu quero isso, o que eu faço? Eu coloco lá um resistorzinho de pull down, que a gente acabou de estudar hoje. Então, esse resistor de pull down, ele vai nos ajudar, né, no sentido de, quando eu não estiver apertando essa chave, ele vai mandar a minha entrada R para 0. Então aqui ele vai para o resistor de pull down e daqui ele vai para a chave, né, para a chave push button. E aqui eu ligo no terra. Então o funcionamento dele, olha, se eu não apertar, ele entende como 0. Ou seja, é a situação que eu tinha antes. Né? Eu não estava com ele aterrado, ele está aterrado. Ele só vai deixar de ser 0 quando eu apertar. E quando eu apertar, vai prevalecer quem? O VCC. Porque a resistência desse ponto para cá é 0, desse ponto para cá é 1K. Então ele vai priorizar o VCC ao invés do GND. Então a hora que eu aperto essa chave, ele vai entender como 1. Né? A hora que eu solto a chave, né, ele voltou para 0. Ele vai manter o que estava antes. Mas a hora que ele foi para 1, R em 1, S em 0, ele já forçou essa saída para 0. E aí eu vou ter 0 aqui. Tá? Então o circuito vai ficar dessa forma. Tá? Então só para a gente refazer então o entendimento, vamos pegar desde o começo. Desde o começo para ver se a gente entendeu bem. Então tá lá minha chave fechada, minha porta fechada, tranquilo, né, sem problema nenhum. O meu alarme inicialmente ele está desligado. Então aqui o meu R, ele está em 0, né, porque aqui está aberto. Então não apertando ele está aberto. Então o meu R está em 0. E o meu S está em 0 também. Né, está em 0 aqui. Lembrando que, né, aqui eu tenho 0 por conta dessa ligação. E aqui eu tenho 0 por conta dessa ligação. Então, como aqui a resistência é maior do que essa, então ele prevalece o 0. Aqui, como está aberto, né, mesmo com 1K, ele vai pelo 1K, que é uma resistência menor do que esse infinito. 0 e 0. Alguém foi lá e abriu a porta. Então, vou abrir a porta aqui. Abri a porta. Quando alguém abriu a porta, essa parte do circuito aqui caiu fora. Isso aqui está aberto, está pendurado. O que sobrou? A ligação via VCC. VCC, resistor de 1K, liguei no S. Então, a minha saída aqui, meu S, ele vai para 1. R em 0, S em 1, é essa combinação aqui. R em 0, S em 1. Faz com que a minha saída seja 1. Então, com isso, o alarme vai disparar.
Então aqui vai para 1. Beleza, o alarme disparou. O ladrão, bem esperto, ele vai fazer o seguinte, ele fala, eu vou fechar a porta, porque aí para de disparar. Só que quando ele faz isso, fechando essa porta, fechou aqui, ele vai cair numa situação de R em 0, S em 0. Então esse S aqui ó, foi para 0. 0 e 0 é que é anterior. Estava ligado, continua ligado. Então não adiantou. Foram lá prender o ladrão. E o alarme disparado, disparado, disparado. Bom, alguém resolveu desligar o alarme, procurou o botão de resgate, né? Veio aqui e falou, opa, eu vou apertar então o botão de resgate. Para apertar o botão de resgate, então apertou esse botão, fechou aqui, ó. Fechou. Fechou, o que acontece? Quem vai prevalecer? Esse VCC que está direto. Então aqui vai deixar de ser 0 e vai ser 1. R em 1, S em 0 é essa situação aqui, ó. É essa situação aqui. Ou seja, saída igual a 0. Ele vai fazer o quê? Com que a saída volte a ser 0, ou seja, desligou o alarme. Se ele desligou o alarme, parou. Certo? Parando, a hora que ele tirar o dedo aqui, ó, a hora que ele tirar o dedo dessa chave, a hora que ele tirou o dedo aqui, ele fez com que o R e o S, né, ele fez especialmente o R, ele fez com que o R voltasse a ser 0, né? Porque ele vai vir da onde? Aqui ficou aberto, isso aqui ficou desconectado. Se isso aqui ficou desconectado, ele vai estar recebendo esse 0 daqui. Então, voltando no 0 e 0, que é anterior, estava desligado, continua desligado. Então, dessa forma, eu consegui desligar o alarme através desse botãozinho, certo? Isso aqui é realmente a essência da eletrônica, né, pessoal? É realmente aquilo, a gente está operando ali dentro do circuito, entendendo o que cada componente está fazendo. Legal? Então esse é a forma de desligar o nosso alarme. Então agora eu já consigo fazer com que ele dispare, né, a hora que eu abro a porta, e já consigo desligar, né? Lógico que para desligar eu preciso estar com a porta fechada. Bom, aqui eu quero então agora, né, a partir desse desenho, eu quero eu quero trocar essa chave que a gente representou por uma chave, eu vou trocar isso por um componente chamado reed switch. Reed switch significa chave magnética. Então ele é uma chave, né, que ele não vai abrir e fechar de acordo com um contato mecânico. Ele vai abrir e fechar de acordo com um contato magnético, ou seja, aproxima o ímã, ele fecha. Afasta o ímã, ele abre. Então alguma coisa assim, né? Afastei o ímã, ele abre, aproximo, ele fecha. Então, aproximei, ele fecha, afasto, ele abre. Então, esse é o símbolo, a simbologia do reed switch. Então, aqui o nosso símbolo, esse aqui é o símbolo do reed switch. Então, reed de magnético, switch de chave é uma chave magnética. Então, aqui, né, dá pra gente ver legal, ó. Eu troquei o reed switch por eu aproximei o ímã, a chave está fechada. O contato fechou. Afastei, ele abriu. Então ele vai realmente se operacionalizar dessa forma. Deixa eu colocar aqui. Ó, aproximei. Ó, afastei, a chave abriu. Aproximei, a chave fechou. E é dessa forma com que ele vai funcionar. Então você aproxima o ímã, o contato fecha. Você afasta o ímã, o contato abre. Então ele vai funcionar dessa forma. E aí qual é a ideia? A ideia é você colocar, por exemplo, esse ímã, né, numa porta e o reed switch você cola no batente dessa porta. E aí a hora que você afasta, abre a porta, você vai afastar o ímã do reed switch. Você vai estar simulando essa porta aberta. Essa porta aberta a gente já viu, né,
que eu vou estar mandando 1 para a entrada S. Quando o ímã está ali encostado, é porque a porta está fechada. Se a porta está fechada, ele vai estar recebendo 0. Então o S é 0, não força 1. A hora que eu abro a porta, ele vai receber nível lógico 1. E aí ele vai forçar 1 na saída. Então eu estou trocando simplesmente aquela representação com chave de contato, abre a porta, fecha a porta, por um hit switch. Tá? Então é esse o funcionamento que nós vamos ter. Agora eu quero ir um pouco além, eu quero colocar um LED para indicar que o meu alarme está armado. Então eu gostaria o seguinte, que quando o meu alarme estivesse não tocando, estivesse desligado, quando aqui fosse 0, se aqui for 0, eu gostaria que ficasse um LED aceso. E esse LED apagasse somente quando o buzzer começasse a tocar, ou seja, é aquele LEDzinho que ele indica que o alarme está ligado, porém ele não está tocando. Para isso eu preciso do quê? Eu quero que o LED ele assuma um comportamento oposto ao comportamento do buzzer. Onde que eu tenho um comportamento oposto ao comportamento do buzzer? Na minha saída aqui é barrado, porque quando aqui é 0, aqui é 1. E quando aqui é 1, aqui é 0, porque ele é um Q barrado. Então eu vou pegar aqui e vou colocar um LEDzinho. É verdade que eu vou precisar colocar um resistor. Esse resistor ele vai estar aqui para limitar a corrente e também para ficar com a tensão que sobra. Então aqui nós vamos ter, vou ligar aqui a minha saída num resistor, esse resistor no LED. Bom, nós sabemos que a corrente que vai passar pelo LED, ela tem que estar ali por volta de 10 a 20 mA, nós estudamos em eletrônica. Então vamos pegar aí uma faixa aí do meio, vamos pegar aí 15 mA. A corrente que passa no LED é a mesma corrente que vai passar no resistor. E quando aqui sair 5 volts, né, eu quero que o LED acenda, quando sair 5 volts, eu vou ter então 3 volts no resistor, porque ele vai ficar com a tensão que sobra, e eu vou ficar com 2 volts no LED, porque a tensão é a queda de tensão do LED. Espera aí, deixa eu me tirar daqui. Isso. Então eu vou ficar com 2 volts do LED. Então, eu vou ter o quê? Se aqui eu tenho 15 mA, se eu aplicar a lei de Ohm e fizer 3 volts dividido por 15 mA, eu vou achar o valor desse resistor. 3 volts dividido por 15 mA daria um resistor de 200 ohms. Então, se eu colocar um resistor de 200 ohms, eu vou garantir que a corrente que vai passar no LED é aproximadamente 15 mA. Só que não existe resistor de 200 ohms, a gente pega o primeiro imediato, que é o resistor de 220 ohms. Então, ficaria assim, ó. Ficaria dessa forma. Esse LED ele vai trabalhar oposto ao buzzer. Então, quando aqui for 0, aqui é 1, o LED acende. Quando aqui for 1, o buzzer estiver acionado, aqui vai ser 0, o LED apaga. É diferente de um LED de power. É um LED que vai indicar que o nosso circuito, né, o nosso alarme está armado. Bom, legal. Agora eu preciso do seguinte, eu preciso resolver o seguinte problema. Coloquei um LEDzinho, legal, vai funcionar belezinha. Só que é o seguinte, nós estudamos em eletrônica que os CIs, né, e aqui a gente está usando o RS, né, o símbolo do RS, depois a gente vai trocar pelo da porta lógica, mas nós sabemos que um dos grandes problemas das portas lógicas é que essa porta lógica ela tem uma baixa corrente, né? Ela fornece uma baixa corrente.
Então ela vai fornecer aí no máximo 20 mA de corrente. Só que esse buzzer ele pode puxar uma corrente maior do que essa. Então ligar o buzzer direto na porta lógica não é uma boa ideia. Do jeito que eu fiz aqui, ó, isso pode não ser uma boa ideia. Por quê? Porque esse cara vai precisar, sei lá, de 40 mA e o CI só vai ter 20. Então esse buzzer vai apitar fraco, o CI vai esquentar, vai ocasionar alguns problemas que não é legal. A gente vai ter que resolver isso de uma outra forma para ficar com o alarme bem ajustadinho, bem bacaninha. E para isso, então, eu vou tirar esse buzzer momentaneamente e vou colocar ele utilizando um transistor. Né? Vou colocar lá um resistorzinho para fazer o transistor saturar. Ligo no VCC, no GND e a ligação que nós vamos ter vai ser essa. Ó. Ligo a minha saída no resistor, a saída do resistor na base do transistor. Aqui, nessa parte, eu vou ligar o coletor no buzzer e o outro lado do buzzer no VCC. E não sei se você sabia, tomar cuidado que esse buzzer ele tem polaridade. Ele tem um lado aqui dele que é mais e um lado que é menos. E esse lado de mais você tem que ligar no VCC. Por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque o buzzer, né, ele vai ter ali, aqui no caso, né, quando sair nível lógico 1, ou seja, sair 5 volts, eu vou querer que esse transistor, com esses 5 volts, com que ele sature. E aí ele vai fazer o que? Essa ligação. Ele saturado, né, significa que o coletor vai estar ligado no emissor. Fecha um curto, né, entre o coletor e o emissor. E aí o buzzer dispara. Quando sai 0 volts, ele vai estar cortado. E aí ele não dispara. Né? Então, se a gente olhar nessa próxima tela, está aqui o circuitinho pronto. Né? E aí ele funcionaria mais ou menos assim. Ó. Quando sai nível lógico 1, essa chave entre o coletor e o emissor ela fecha. Quando sai 0, essa chave abre. Né? Ou seja, quando sai 1, satura o transistor, resistência entre o coletor e o emissor vai para 0. Quando sai 0, o transistor corta. E aí a resistência entre o coletor e o emissor ela se torna infinita. Então, olha, quando ele sai nível lógico 1, o negativo do buzzer ele pode ser ligado no negativo no terra, né? Pode ser ligado no terra via esse resistor de transferência entre o coletor e o emissor. Agora, quando sai nível lógico 0, ele perdeu o negativo, né? Então o negativo ficou sem o seu terra, então ele não vai disparar. Então esse é o alarmezinho que a gente tem com flip-flop. Legal? A parte do buzzer. Tá? Então, aí a questão da corrente está resolvida? Está resolvida, porque quem vai estar mandando a corrente para esse buzzer não vai ser o CI. Né? O CI ele vai mandar corrente só para fazer esse transistor saturar. Né? Só nessa parte aqui. Ó, ele vai mandar essa corrente aqui que ela é muito baixa, só para fazer o transistor saturar. Com 2, 3 mA eu faço esse transistor saturar. A corrente para esse buzzer disparar vai estar vindo aonde? Dessa fonte aqui. Que pode ser a mesma fonte, esse VCC pode ser o mesmo ponto desse, né? Dos outros pontos de VCC. Né? Desde que eu trabalhe aí com 5 volts. Né? E aí o buzzer tem que ser de 5 volts. Então se eu trabalhar com buzzer de 5 volts, eu vou ter uma fonte só. Eu não preciso nem regular a tensão, nem abaixar a tensão, ou trabalhar com uma fonte mais alta e abaixar a tensão para onde eu quero menor. Então tá aí, né? Eu consigo ter dessa forma, saiu 0, abriu, saiu 1, fechou, e aí eu vou ter um circuito à parte, isolado, então eu não vou estar consumindo corrente do CI. Tá? Então tá aí então, o nosso circuito final, né? Semifinal, aliás. Por quê? Agora eu vou trocar, né, o meu RS, ó, o símbolo do RS, né? Lembrando que dentro desse RS nós temos o quê? Nós temos esse circuito aqui, que é o circuitinho lá com portas NOR, né? Que nós estudamos na aula passada. Então, pessoal, esse é o circuito final, né, do nosso alarme. Né? Esse é o circuito de um alarme
com o flip-flop. É um circuito simples, mas ele consegue... Você consegue desligar o alarme através de um botão de resgate. Você tem um LED indicando que o seu alarme está armado, né, está ligado. Ele trabalha com hit switch, né, e aí você consegue ter esse controle e fica muito legal. Então o alarme, uma sugestão aí de alarme, principalmente a gente viu isso para você aplicar os conhecimentos aí em flip-flop. Eu gostaria agora de te convidar a fazer a atividade para validação da sua presença. Caso você tenha alguma dúvida, volte esse vídeo. Falamos então do flip-flop RS, né? Hoje com uma aplicação prática desse flip-flop RS. Nas próximas aulas continuaremos falando aí sobre flip-flops que dá uma visão geral, uma visão muito mais ampla a respeito da eletrônica. Um grande abraço a todos e bons estudos!